Fala galera, voltei de novo. Professor Hudson Adriano, Sociologia. Módulo 3, agora aula 2. Vamos finalizar o módulo. Vou trabalhar com vocês com dois autores que particularmente eu gosto demais. Por quê? Porque me ajudam a compreender muito bem o campo social do qual eu estou inserido. Detalhe, eu só não. Você também. Vamos lá? Eu vou começar minha aula fazendo uma pergunta boba e bem simples, que você já pensou na resposta. Porém, a gente tem que teorizar, né, para poder compreender melhor um pouco do que se passa ao nosso redor. E a pergunta é a seguinte: começo a aula por ela, respondo e termino a aula justificando ela novamente. Tranquilos? Então vamos lá. A pergunta é a seguinte: o que é mais importante? O que sai de mim e vai para a comunidade ou o que sai da comunidade e vem para mim? Ou melhor dizendo, do todo à parte ou da parte para o todo? Bom, e aí? Conversem entre vocês. Peraí, agora não, mas daqui a pouquinho vocês vão ter esse momento para esse feedback. Também falei que ia dar a resposta, né? Dou agora. Eu diria para você que as duas perspectivas são corretas. Mas por que elas são corretas? Porque eu particularmente acho simples. Na hora que eu digo não, pontualmente, categoricamente, sou eu dizendo para a sociedade: eu não estou afim, eu não quero. Isso não me atrai. Então, é da parte para o todo. E no momento onde eu tenho que aceitar a imposição do Estado junto a mim, então o todo diz para a parte como a parte deve se comportar. Veja, no momento em que eu sigo uma perspectiva legal, não matar, não roubar, não cobiçar. Quem me diz isso? É o mundo ao meu redor. A que Deus eu devo cultuar, a que santo eu devo orar, e se não devo orar? Você parou para observar que às vezes é o mundo que diz para você como você deve se comportar e às vezes você diz para o mundo como você quer se comportar? Então, quando eu falo lá do iluminismo, tema de algumas aulas atrás, eu tento dizer para vocês que são ideias do passado que se refletem categoricamente no presente. Passado e presente se relacionam a todo momento. Todo. O futuro, esse talvez só a Deus pertença, mas isso é assunto para uma outra hora, para uma outra aula, tudo bem? Mas essa relação do passado e do presente é agora. Então tudo bem, se do todo à parte, ou se da parte para o todo, vamos ver quem falou sobre isso. Especificamente, nós temos Emile Durkheim, um dos 3 porquinhos da sociologia, tu lembra? Está lá no começo da aula passada, certo? São autores responsáveis pelo desenvolvimento de 3 grandes teorias capazes de fazer com que nós venhamos a entender o mundo ao nosso redor de forma significativa. O que Durkheim fez efetivamente? Ele constituiu o conceito de holismo. Sabe aquela perguntinha inicial? Pois bem, aqui ela aparece sobre um aspecto. O que é o holismo? Para esse autor aqui, o Emile Durkheim, que morreu aí, ó, lá no comecinho da Revolução Russa, lá no momento em que a Rússia sai da Guerra Mundial, lá na Guerra Mundial, para Emile Durkheim, o todo é mais importante do que as partes. Então, ele é holista. Volto a repetir, o todo é mais importante do que as partes. Como o objeto de trabalho dele é a sociedade, então ele vai analisar o fato social. Quer dizer, aquilo que se abate sobre a gente e que faz com que nós tenhamos decisões que são o quê? Comuns a todos nós. Perfeito? Então, o objeto de trabalho de Emile Durkheim é o fato social. Isso cai em prova de vestibular, isso cai em prova de concurso, e sempre que cai, ele vai fazer essa mistura aqui. Então, eu coloquei lateralmente de forma proposital. Se Weber é individualista, Weber trabalha com a ação social, daqui a pouco eu explico. Durkheim é holista e trabalha com a ação social. Destaca isso, marca isso, sublinha isso. Faça o que você quiser em cima do seu livro, mas não esquece disso. É fundamental. Se você pegar as provas, por exemplo, vamos trabalhar aí com a UFO.
com o NB, com o FG e com o próprio Enem, são questões clássicas. Sempre caem. Por isso não confundam. Por isso eu tento ser tão incisivo ao direcionar isso aqui. Tranquilos? Então vamos lá. Para Emily Durkheim, os fatos sociais têm perspectivas gerais. Eu não estou dizendo que Emily Durkheim despreza o indivíduo. Não. Ele sabe da importância do indivíduo. Porém, ele diz que a sociedade está acima, supera e dita aquilo que o indivíduo há de desenvolver. Logo, os fatos sociais são gerais. Eles se abatem sobre todos nós. Cedo ou tarde, pouco ou muito. Esses fatos sociais que são gerais, eles são exteriores ao indivíduo. Então, quer dizer, eles vão produzir um algo que vai fazer com que o indivíduo tome decisões. E, geralmente, decisões que são comuns a todo o grupo. Nossa, está um temporal, não está chovendo não, está tendo um dilúvio. Nossa, vamos nos abrigar, porque daqui a pouco vai correr a enxurrada, e enxurrada não só leva, destrói e mata. Então, se tu não quer ter as tuas coisas destruídas, se tu não quer ser levado e morrer, se protege. Pensamento comum, não é? Pois bem, quem é que impõe isso pra gente? É o fato social, que é geral e que é externo. Choveu? Não depende de mim. Depende do meio ambiente. Ah, mas eu posso dar esse exemplo em várias outras direções. Como é que vocês se comportam quando vocês veem o político corrupto? Ou quando vocês têm a ideia de que todo político é corrupto? Essa é uma ideia equivocada. Mas que muitos de nós comungamos dela, né? Se todos os políticos são corruptos, como é que isso vai produzir sentido em vocês? Vão ficar descrentes? Não vão querer votar? Vão desacreditar a democracia? Vejam, são fatos sociais gerais e externos que produzem em nós respostas pontuais, mas que se dão em todos nós. Volto a repetir, não despreza o indivíduo, mas diz que o indivíduo é produto do meio social no qual ele está inserido. Uma frase categórica de Durkheim. Eu briguei tanto com essa frase, mas eu preciso colocar para vocês. O homem é produto do meio no qual ele está inserido. Tem alguns de vocês aí que vão dizer, perfeito. Outros vão dizer, ai, será? Eu fui esse. Ai, será? Sofri muito, mas cheguei a um denominador. Vocês também têm que chegar. Vamos lá? Todo fato social é geral, é externo e coercitivo. Ele gera no indivíduo uma apreensão. E essa apreensão é que vai levá-lo à produção de uma resposta. Faz sentido, não faz? É linear, não é? Você é o que é, porque está inserido num grupo social que tem uma configuração que tende a dizer para você o que você deve fazer. Sistêmico, linear. E não é nem difícil de compreender, porque é exatamente aquilo que a gente vive. Durkheim é fantástico, ou foi fantástico. A principal obra durkheimiana é um livrinho chamado O Suicídio. Eu o li e fiquei extasiado. Por quê? Esse cara constitui 3 correntes suicidológicas e quando você vai trabalhar com elas, você não consegue constituir nenhuma forma de suicídio que caiba fora delas. Isso vocês vão ter que trabalhar de forma mais pontual e buscar aí uma bibliografia legal. Tem na internet o livro disponível em PDF, O Suicídio. E olha, é uma literatura que no mundo de hoje, depressivo, problemático, todos nós deveríamos ler, tá? Ele fala, vou só citar para vocês, tudo bem? Ele fala na corrente anômica, na corrente altruísta e na corrente, vamos lá, anômica, altruísta, lembrar a terceira é sempre muito complicado, né? Egoísta. Lembrei. Isso é um exercício mental, gente. É fundamental que vocês não olhem para o celular, mas que vocês busquem nas mentes de vocês essa capacidade de rebuscar informações. Isso é um exercício intelectual. E a gente tem que fazer. Eu vou esquecer, é natural. Eu não sei de tudo, eu preciso estudar. Façam o mesmo. Então vamos lá. Anômica. Esqueci de novo. Vamos lá. Anômica, egoísta e altruísta.
Vou explicar cada uma delas. A anômica, o indivíduo se mata quando a sociedade o abandona. O homem só é o que é por ser um ser social. Se o social não está ao redor dele, para que ser ele? Ele vai tirar a própria vida. A egoísta. Nossa, a minha dor é a maior dor do mundo. Ninguém sofre como eu. Logo, é melhor que eu tire minha própria vida. E a altruísta. Nossa, um homem entrou na minha casa e pode colocar em risco a minha família. Calma, eu darei a minha vida para salvar os meus. Eu sei que são leituras simplistas, porém são leituras interessantes sobre as correntes suicidológicas durkheimianas. Galera, corre atrás, porque esse assunto aqui é gostoso pra caramba e vai fazer com que vocês tenham uma noção social muito melhor constituída do que aquela que vocês já têm, pautada nas experiências de vida de vocês. Para fechar essa segunda aula desse módulo 3, falta só a gente analisar o Max Weber. O Max Weber, ele, diferentemente do Durkheim, ele escolhe um outro objeto de trabalho. E não é o fato social, não é o geral, não é o coercitivo, não é o externo. A escolha do Max Weber é a escolha pelo individual. É a escolha pela ação social ou pelas ações sociais que esse indivíduo ou esses indivíduos implementam sociologicamente. Logo, se o Durkheim diz que o homem é produto do meio, que o todo é mais importante do que as partes, o Weber diz o contrário. As partes individuais são mais importantes do que o todo. Em vez de analisar o fato ou a sociedade, eu vou analisar a ação dos indivíduos pontualmente. A ciência do direito me ajuda a entender muito bem Weber. Por quê? Será que todo crime de feminicídio é igual? É pelo mesmo motivo? E a morte é produzida pela mesma arma, branca ou de fogo? Você vai dizer para mim, não, Hudson, não. Todo feminicídio é um crime, fato. Todo crime tem que ser julgado de forma igual? Você vai dizer para mim, não. Cada crime é um crime diferente e a jurisprudência vai analisá-lo dentro da sua especificidade. Então, nem todo mundo que comete um crime comete pelas mesmas motivações, mesmo chegando ao mesmo fim. Então, se cada macaco no seu galho e cada processo com a sua peça processual, então eu vou estar lidando com o quê? Com o indivíduo e com a sua ação social. Ah, mas ele está inserido num contexto sociológico? Concordo com você. Mas qual a diferença entre os dois? O objeto, esse quer analisar o social, esse quer analisar o individual. Então, assim como eu falei para vocês, Durkheim é holista, Weber é individualista. Durkheim analisa o fato social, Weber analisa a ação social. Marca isso aqui aí no teu material. Escreve isso aqui, principalmente no teu caderno. Isso aqui, esses 2 pontos, e esses 2 pontos são os que mais caem em provas de vestibular e concurso. Define o teu foco e vai para cima, certo? Isso aqui, muito mais do que todo o restante do que eu falei para vocês. Desafio a vocês, peguem as provas, vamos lá, na área do direito, peguem as provas na área ali da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, isso sempre aparece, sempre. Porque é base para o desenvolvimento da teoria do direito. Base. Vamos lá? Para Weber, toda ação social tem 4 características diferentes. Olha, eu preciso dizer que é diferente e complementar. Elas podem aparecer isoladamente ou estarem todas associadas em um mesmo plano. Tudo depende da ação que você vai analisar. Porém, vamos analisá-las pontualmente, né?
Toda ação social pode ser racional com relação a fins. O que é uma ação racional com relação a fins? Estudar para passar de ano, trabalhar para receber um salário, pegar o dinheiro para comprar uma coca. É racional e os fins têm que ser justificados pelos meios. Ótimo. Todos nós estamos vinculados a esse tipo de ação. Você faz isso, eu faço isso, e qualquer outra pessoa ao nosso redor faz isso. Nós temos ações também que são pautadas pela afetividade. Claro, eu chegar em casa, tem um cara que vai falar para mim assim, pai, hoje eu sou o Peter Parker. É emocionante para mim. E vai desengatilhar dentro de mim um conjunto de sentimentos fantásticos, porque eu não tenho um filho mais. Eu tenho um herói de 6 anos de idade. E isso é indescritível para um pai. Você vê seu filho correndo, sorrindo, e ainda mais sabendo que você é o herói dele. Pense no volume de sentimentos que estão envolvidos numa relação social, numa ação social como essa. Temos também ações sociais de cunho tradicional. Então vamos lá? Um católico de frente a uma igreja, aquele católico fervoroso, aquele que vai para a igreja, aquele que todo domingo é o dia do Senhor, quando ele passa de frente a uma igreja, ele faz assim, ó. Não faz? Alguns de vocês aí também fazem. Pois bem, essa é uma ação social tradicional. Por quê? Porque ela talvez sempre tenha sido assim, porque se constituiu-se culturalmente essa tradição dentro da igreja. Peregrinar para a Trindade todo ano é uma outra possibilidade. Votar sempre no mesmo político ou estar sempre vinculado ao mesmo partido. A avó da minha esposa, por exemplo, ela é MDBista. Ela sempre foi MDBista. E eu acredito que até o último dia da vida dela, ela será MDBista. É tradicional para ela. E nós temos a ação social com relação a valores. Essa é uma relação que você vai instituir mediante a sua formação cultural. Se você é católico, você tem lá os seus valores enquanto católicos, os seus dogmas, as suas verdades absolutas. Se você é evangélico, você tem o quê? Os seus valores enquanto evangélico que vão conduzir a tua vida social e a tua vida religiosa. A figura de Maria pode ser debatida enquanto um valor de ordem religiosa. Se você opta por mentir para proteger alguém, se você opta por falar a verdade, porque você é aquele que fala a verdade é na lata, você não poupa ninguém. Você tem que entender que se você se comporta assim ou assado, é por conta dos valores morais que são instituídos junto a você. Para isso, gente, dá uma olhadinha lá em Sócrates, a perspectiva do valor moral, do contravalor moral, da ética e da virtude, seriam algo esplendoroso, tá? É só uma dica. São as ações sociais orientadas por Max Weber. E para finalizar, gente, a principal obra do Max Weber é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Uma obra fantástica que explica para a gente o porquê a comunidade norte-americana se desenvolveu. Nossa, são desenvolvidos, são a maior potência do mundo. Por que será? Vou te dar uma dica. Não é pela colônia de povoamento nem pela colônia de exploração, tá? Isso é um conceitinho ultrapassado. A maioria de vocês ainda pensa assim, mas está errado, tá? Toda colônia é de povoamento para exploração. Quanto mais eu povoei, melhor eu explorei. Logo, o melhor de todos foi o português. O que pior conseguiu explorar foi o inglês. Pior. Ah, pessoal, então o que faz o norte-americano um país desenvolvido? A ética protestante. Olha só, a primeira comunidade religiosa a entender que lucrar não é pecado é o protestante. A primeira comunidade a entender que o trabalho dignifica o homem é a comunidade protestante. A primeira comunidade que entende que ganhar dinheiro não te condena ao inferno é a protestante. Então acumular não é pecado. O que vai levar você
para o inferno é a forma com a qual você gasta o seu dinheiro e não ganhar dinheiro. Ah, pessoal, como assim? Como é que você pode me condenar se eu ganhar dinheiro e reinvestir na minha empresa? E ganhar mais dinheiro e contratar mais pessoas e pagar mais salários e tirar as pessoas da miséria, do desemprego, da falta de capacidade de consumo? Como é que você pode me condenar? Professor, tem como condenar não. Pois bem, por isso, para o capitalista, acumular não é pecado. Mas para o feudal, era. A pessoa, como para um é e para outro não é. A lógica da organização social é diferente. Vou terminar a aula com duas frases bobas. A primeira delas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é período feudal, outra coisa é período capitalista. Tranquilos? E volto a dizer a vocês, do todo à parte ou da parte ao todo? Beijo. Fica com Deus, pessoal. Até a próxima.